Seja bem-vindo a mais um espaço de reflexão nesta Antecâmara das Autárquicas 2025. Este é o momento em que abordamos o Concelho de Vila Nova de Cerveira, um concelho raiano do distrito de Viana do Castelo, que apresenta muito bons indicadores, tanto a nível demográfico, de recuperação demográfica e de população jovem, mas também no tecido produtivo e na capacidade exportadora desta região. O esquema é sempre o mesmo. Nós convidamos para estes espaços de debate os partidos ou movimentos que tenham assento na Assembleia Municipal dos diferentes concelhos. Esta que é uma autarquia comandada desde 2021 pelo Partido Socialista. O Presidente da Câmara atual e recandidato a um novo mandato, Rui Teixeira, não aceitou o convite para estar connosco. Convém dizer também que nas últimas eleições, ou no último mandato antes de 2021, o movimento independente Pensar Cerveira estava no Executivo, foi eleito para a Assembleia Municipal com o apoio do PSD. Entretanto, esse movimento independente Pensar Cerveira não apresentou candidato e o PSD apresenta candidato. Aristides Martins é o cabeça de lista à Câmara de Vila Nova de Cerveira e é nessa qualidade que aqui está, uma vez que apoiou o movimento que está representado na Assembleia Municipal e que deixou de existir para estas eleições. Muito obrigado por estar connosco, Aristides Martins. Vamos olhar um bocadinho para o Concelho de Vila Nova de Cerveira e por aquilo que comecei por dizer, porque de facto o Concelho de Vila Nova de Cerveira é destacado pela capacidade de recuperação populacional, de renovação demográfica, tem níveis de rendimento dos mais elevados do Alto Minho, é o segundo concelho mais exportador de Viana, é também destacado pela eficiência financeira. No entanto, o movimento que o leva a candidatar-se pelo PSD é uma ideia de que é possível devolver a grandeza a este município. Para lá destes números ou destes indicadores que eu disse, que Cerveira é que se esconde e que o motiva a fazer diferente no município? Agradeço desde já o convite para participar nesta entrevista. Respondendo à sua pergunta, o Concelho de Vila Nova de Cerveira, de facto, é um concelho que criou um dinamismo em vários setores da atividade, designadamente nos seus polos industriais que foram lançados há mais de 30 anos por um então Presidente de Câmara visionário, que achou que, de facto, era um caminho a trilhar, trazer para Vila Nova de Cerveira uma zona industrial e depois ampliada para uma segunda e depois ampliada para uma terceira de cariz privado e agora já ampliada para uma quarta numa das freguesias da zona superior do concelho, que é Sapartos. Esta pujança, efetivamente, foi-se instalando e Vila Nova de Cerveira passou a oferecer, ao nível do emprego, muita capacidade de fixação dos jovens, dos menos jovens, um dinamismo que, obviamente, muito nos orgulha e, por isso, nós dizemos que as nossas zonas industriais são o pulmão de Vila Nova de Cerveira por aquilo que aportam de riqueza criada pelos empresários. Nunca esquecer isso. São os empresários que arriscam o seu capital, que organizam, produzem e que exportam. Em Cerveira. E Cerveira só tem que agradecer isso aos empresários e tratá-los bem, tratá-los com carinho e estar ao seu lado, ser um parceiro em todo momento, nomeadamente o município de Vila Nova de Cerveira. Para lá disto, Cerveira tem no seu dia-a-dia um conjunto de problemas. É um concelho com uma população pequena, somos cerca de 9.600 habitantes, e tem, obviamente, fragilidades de várias ordem, prioridades que são, obviamente, hoje intransponíveis. Falo na habitação, falo nas acessibilidades, falo na saúde, falo na educação, falo na oferta de escola aos mais pequenos, das creches, falo em muita realidade que hoje é preciso olhar para ela com os olhos do ano 2025 e arregaçar as mangas e pôr em prática um projeto novo, um programa novo, ambicioso, que resolva, de uma vez por todas, questões que há anos que estão apontadas, diagnosticadas, mas sempre adiadas. Vamos detalhá-las. Falou, por exemplo, na habitação, é um problema transversal, também no Alto Minho. O que é há a fazer neste campo? Muito a fazer. Infelizmente, muito a fazer porque não se tem feito nada. E para concretizar,
posso dizer-lhe que, e os cerveirenses sabem que o que eu estou a dizer é pura verdade, há mais de uma década que não se constrói uma habitação pública que pudesse constituir oferta pública a custos acessíveis em Vila Nova de Cerveira, no seu conjunto, não só o centro, mas também nas suas freguesias. Por isso, neste momento, estamos confrontados com uma tragédia, que é um jovem casal que tem emprego nos polígonos industriais, não se consegue fixar porque não tem uma habitação. Porque não há, até este momento, vontade, não houve e não há, de uma vez por todas, apresentar um programa que, num horizonte de 4 a 8 anos, possa apresentar uma oferta pública em habitação a custos acessíveis para fixar no interior do nosso concelho esses jovens, mas também para criar uma nova dinâmica de atração de pessoas que podem vir de outros concelhos e também gostariam de se fixar em Cerveira, mas infelizmente não podem. Ou seja, na ideia do PSD, só com oferta pública, com construção pública, é que se pode mitigar o problema da habitação em Cerveira? Precisamente porque o setor privado está dinâmico. Nós, em Vila Nova de Cerveira, temos neste momento em curso construção privada, muita, e que vai produzir efeitos nos próximos 4, 5, 6 anos. Vai ser uma oferta muito intensa, mas com um contexto de custo que não está ao alcance de qualquer cerveirense. Porquê? Porque são custos por cada fogo, apartamentos e de várias tipologias, custos que ultrapassam em muitos 200 mil euros. Ora, se nós olharmos para a realidade económica de Cerveira, para um salário médio entre 1.000 e 1.500 euros, percebemos a dificuldade que é um jovem casal comprar um apartamento desta grandeza para aí poder viver, pôr a sua vida e fixar-se. Aqui tem que acontecer alguma coisa, que é o parceiro privado é muito bem-vindo, é um parceiro essencial também para o crescimento de Cerveira, mas não supre a carência ao nível que eu estou a expor, porque há segmentos da nossa população que não têm condições de aceder, mesmo com recurso ao crédito, mesmo com recurso a financiamentos, não têm condições, capacidade de aceder a esse mercado habitacional, infelizmente. Falar um pouco em acessibilidades, eu pergunto-lhe se a sua questão sobre a mobilidade se refere à mobilidade intra-urbana, ou dentro do concelho, ou à acessibilidade ao concelho? A acessibilidade que eu me refiro tem que ver com três vetores essenciais. A mobilidade dentro do perímetro, que é a própria vila, que é reconhecidamente caótico em certos dias, porque está estrangulada. Dou-lhe um exemplo. Nós temos uma das frentes de rio mais bonitas, com o Rio Minho, e com uma extensão que abrange o Parque do Castelinho e que abrange o Parque da Lenta, e que neste momento há dias em que o trânsito é absolutamente caótico, porque não há uma fórmula de o retirar de lá. Ele entra e depois não consegue sair porque não tem uma saída a sul do parque, com uma construção de uma passagem inferior ao caminho de ferro e com ligação à Nacional 13. É um pilar do nosso programa. Connosco, esta frente de rio vai ser valorizada e nunca mais vai ter o problema do trânsito ser em dois sentidos, que não faz nenhum sentido. O trânsito entra a norte, percorre toda a marginal e há de sair a sul. E nunca mais anda para trás. Nunca mais congestiona, nunca mais causa o conflito que neste momento há entre os veículos, as autocaravanas e os autocarros, que trazem pessoas para o Parque do Castelinho, que é um ex-libris de Cerveira. Esses autocarros hoje entram e têm que andar para trás. Fica completamente tudo congestionado. Isto é um projeto que tem mais de 30 anos. Nunca se fez. Nós temos esse compromisso de o fazer. Passagem inferior ao caminho de ferro para ligar a frente de rio à Nacional 13, na zona, neste momento, que é o que se pensa que pode ser tecnicamente o mais ajustado, na zona de um lugar que se chama São Gonçalo. E isso vai resolver o problema da frente. O outro vetor, temos que, de uma vez por todas, estabelecer uma ligação entre o centro da vila e as freguesias e aquelas que estão mais longe. Eu dou-lhe o exemplo de Covas, que é uma freguesia que está a 12 km do centro da vila. Um cidadão que vive em Covas e que precisa de vir ao tribunal, às finanças, ao centro de saúde,
ou tratar de um assunto da sua vida ao centro, não tem um meio de transporte público. Tem, obviamente, o transporte privado, e também muito bem, o táxi, e depois tem os seus próprios meios, se tiver veículo. Nós temos que criar um meio de transporte público em rede, que circule por todas as freguesias, um transporte público verde. Estamos na altura de trazer para as nossas ruas meios de transporte que se adequam à nossa realidade, que é energia limpa, energia elétrica. Mas é um compromisso de candidatura criar essa rede de transporte público? É um compromisso de candidatura lançar um projeto para estabelecer uma ligação com 2 minibus elétricos a percorrer todo o concelho em função das necessidades que em cada freguesia se vão identificar. Covas, Sapardos, Candemil, cada uma tem as suas próprias necessidades, não são iguais. Mas esse meio de transporte vai resolver muitos dos que os problemas. Hoje há pessoas que não vêm ao centro da vila porque não têm dinheiro para vir ao centro da vila, porque não há um transporte público que supra essa fragilidade. É a nossa função e é o nosso compromisso pôr a funcionar este projeto logo que nos possa. É um compromisso para ser implementado de imediato. Muito bem, eu queria falar ainda em mais 2 vetores, na questão da saúde, que também preocupará a população de Vila Nova de Cerveira. Qual é a prioridade, no seu entender, para o município? A saúde, obviamente, é, para mim, a área mais sensível num município tão frágil como é o nosso, com uma dimensão bem grande e com freguesias tão distintas daquilo que é a oferta de saúde. Nós temos um centro de saúde, portanto, integrado na rede da ULSAM. E depois temos extensão de saúde na freguesia de Covas e um posto também na freguesia de Mentestido. Hoje, na atualidade, a saúde tem que ter com o doente que dela precisa. O que se está a desenvolver ao nível do distrito, e não só ao nível deste, mas ao nível do distrito de São Castelo, é uma visão do que será a saúde nos próximos anos, que é aquilo que se designa tecnicamente como o ecossistema da saúde. O que é isto, na prática, aplicando isto às pessoas? Alguém que está em Covas, volta ao exemplo, que está a 12 km do centro de saúde de Vila Nova de Cerveira, tem que ter uma resposta, em termos de serviço de saúde, o mais eficaz possível na sua casa. Não temos que atirar da sua casa para trazer ao centro de saúde. Temos que levar lá a saúde para um cuidado continuado. A pessoa tem que estar tranquila na sua casa. O serviço público tem que ter capacidade de gerar um serviço de proximidade, articulado com as IPSS e articulado com o social, porque nós temos instalados valências importantes no tecido de todo o concelho, que são as IPSS que asseguram. É com elas que vamos falar, é com elas que vamos articular, para que isto seja uma realidade, porque elas têm efetivamente os recursos e os que não tiverem temos que os aportar, juntamente com o LSAM, que é exatamente a parceira fundamental, porque, como sabemos, a saúde é gerida a nível central, porque os recursos humanos e os meios são alocados, obviamente, ao Serviço Nacional de Saúde. Mas é perceber o que é que em cada território, no caso de Cerveira, precisamos fazer para que esta saúde, este serviço, chegue à população onde ela está. O meio de lá chegar é técnico, é percebermos como é que isso pode ser desenvolvido. Mas o objetivo é esse. Mas há profissionais para conseguir fazer isso? É exatamente a questão, que é perceber onde é que nós podemos melhorar a situação dos recursos humanos, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, pô-los ao serviço das populações, em vez de estarem, vou dar um exemplo, em vez de estarem provavelmente todos eles alocados a um centro de saúde que tem um horário das 9 às 5, provavelmente se criarmos um outro regime, esses mesmos profissionais podem estar na rua, podem estar a levar o serviço que a pessoa viria ao centro de saúde receber e lá levá-lo à casa dela. Obviamente que isso exige programação, organização... E mais recursos humanos, eventualmente. Mas, eventualmente, melhor aproveitamento dos recursos humanos. Melhor aproveitamento. Porque já sabemos que há hoje serviços que já funcionam ao nível local e que vão ao encontro das pessoas. Não suprem a todas as necessidades que elas têm. E não no momento em que elas mais precisam. E é isso que é importante avaliar. Porque, obviamente, é a parte mais importante que o cidadão avalia é a tranquilidade de saber que, se tiver um episódio de saúde, ou de doença, neste caso, sabe que, ligando para o OCN24, ligando para o 112, ligando para qualquer plataforma pública, há um serviço que, num curto espaço de tempo, a vai atender no seu local, na sua casa, onde ela reside, independentemente de serem Covas. Muito bem. Vamos olhar também para a área de fronteira. Há sempre uma interdependência nestes concelhos raianos. Qual é a sua visão estratégica desta relação entre Portugal e Espanha no que diz respeito a Vila Nova de Cerveira?
Vamos lá ver, Vila Nova de Cerveira está articulado com os municípios da outra margem do Rio Minho e desde logo criou-se a figura da Eurocidade. Cerveira com Tominho e mais acima Valença com Tui. Isso traz sinergias. Porquê? Porque nós somos vizinhos. O rio não nos separa. Na minha leitura do que é uma fronteira, no século XXI e em 2025, o rio aproxima-nos. O rio é uma fonte inestimável de riqueza para ambos os lados, ambas as margens. Mas os nossos vizinhos sentem muito a vida que nós temos do lado de cá e são os nossos principais visitantes. Eles vivem muito as nossas tradições, as nossas festas, e nós também vivemos as deles. E este intercâmbio é, se calhar, no dia de hoje, aquilo que melhor representa o que se quis pensar quando se falou na ideia da Europa. Aproximar os povos, torná-los mais próximos, muito mais interativos entre si, naquilo que são as suas diferenças, porque há diferenças, desde logo a linguística, mas isso são tudo circunstâncias. O importante é nós percebermos que somos todos parte de um todo e caminhamos para o mesmo objetivo, para ter melhor qualidade de vida, melhores condições para as suas famílias, para os seus lugares e, essencialmente, ser complementares. Nós temos, do lado de cá, do Rio, Vila Nova de Cerveira, serviços públicos que são frequentados no dia-a-dia por muitos vizinhos nossos, cidadãos do outro lado. A piscina municipal, a creche, muitas outras serviços públicos que são compartidos. É isto. Esta é que é a riqueza, no meu modo de ver, que se deve manter. Tratá-los como iguais. Muito bem. Era aí que eu queria chegar e é assim que terminamos este espaço de análise, porque no fundo também é disso que falámos, aproveitámos para conhecer, claro, as opiniões e as prioridades desta candidatura, mas também para conhecer um bocadinho deste território que muito provavelmente tem algo a ensinar a alguns povos e mesmo na fronteira entre Portugal e Espanha é um exemplo de cooperação interessantíssima, aquela que se vive no Alto Minho entre portugueses e galegos espanhóis. Muito obrigado por ter estado desse lado. Espero que tenha sido esclarecedora esta conversa sobre Vila Nova de Cerveira. Mantenha-se connosco para conhecer mais sobre o país e as propostas dos candidatos a todo o território nacional.